Bom, senhoras e senhores, boa noite. Hoje estamos aqui para fazer a defesa do meu TCC, que eu resolvi fazer um produto de software, que ele se chama DocZ, um sistema de gestão documental voltado para a Força Aérea Brasileira, tá? E por que que eu resolvi fazer este produto de software desta forma? Para resumir, para contextualizar, é o seguinte: eu sou militar, né, da Força Aérea Brasileira. Atualmente eu trabalho na Subdiretoria de Pagamento de Pessoal. E lá uma das minhas funções é produzir documentação para, enfim, normatizar procedimentos e etc. E para isso a gente usa a formatação, que também é normatizada pela Força Aérea Brasileira, para poder gerar esses documentos. Mas qual o problema nisso, né? Como todo órgão público, faltam pessoas para trabalhar. E a gente precisa editar, formatar toda essa documentação em Word ou LibreOffice ou outros softwares de edição de documentos, o que gera um retrabalho enorme, porque a gente tem que começar do zero praticamente em toda a documentação. E além disso, existe solução de continuidade quando muda de uma chefia para outra. Cada um tem uma sistemática diferente, cada um tem um jeito diferente de trabalhar. Então, eu senti essa necessidade, como o próprio chefe, né? Resolvi fazer esta solução de software. E o que seria esta solução de software? Basicamente, na verdade, o que eu comecei a fazer foi o produto que eu trouxe aqui, ele é um MVP, ele não é a solução completa. No final do trabalho, eu vou falar o que seria a visão futura desse sistema para se tornar um sistema institucional do Comando Aeronáutica, que é o que eu pretendo fazer, enfim, dar continuidade dele após esse TCC aqui. Então, ele seria o seguinte: a gente inseriria as informações necessárias para criar uma documentação e ele eh, jogaria essas informações numa tela, segundo as especificações de interface que já existem no Comando Aeronáutica. Por isso que eu não fez parte do escopo desse sistema criar uma interface, e sim só uma API. Mas ele jogaria essas informações lá para ser manipulado pelos usuários da forma que o negócio disser, né, de acordo com cada documentação, enfim. E, se possível, se necessário for, a gente gera um PDF dessa documentação para assinatura, publicação em boletim interno e etc. Tá? Então, daí que surgiu. Bom, das fases que, que perpassei para poder chegar a esse produto, são as fases normais de engenharia de software, né? Que a gente aprendeu muito bem no curso. E são basicamente a de planejamento, que compõe mapeamento de processo, definição de escopo, e aí entramos na área de requisitos, né? Levantamento, análise de requisitos, depois diagramação UML, implementação, teste e deploy. Aqui só um parêntese, porque eu não cheguei na fase de deploy, porque todo o sistema está aqui localmente na minha máquina, sendo testado e tudo mais, ainda sendo desenvolvido, na verdade. E eu pretendo continuar, como eu disse, né, para colocá-lo aí, se for aprovado pelas autoridades, colocá-lo em produção aí dentro do Comando Aeronáutico, virar uma ferramenta institucional. Bom, como eu falei, eu desenvolvi um produto de software, eu optei pelo desenvolvimento de um produto de software, porque além de tudo, né, além de ter vislumbrado essa problemática, eu sou entusiasta, eu gosto de criar, usar ferramentas de TI, né, de sistema, para poder automatizar tarefas, solucionar problemas meus e de outras pessoas e tudo mais. Já trabalhei na área de TI, na aeronáutica também, então seria isso. Bom, aqui eu vou começar a falar e vou falar rapidamente aqui sobre as ferramentas que eu utilizei. Primeiro eu vou mostrar aqui, primeiro eu vou ter que compartilhar minha tela para falar a verdade. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vou dar a minha tela para cá e compartilhar a minha tela. Bom, acredito que vocês já estejam me vendo e vendo a minha tela.
Primeiramente, eu gostaria de mostrar aqui de onde surgiu, de onde surgiram os requisitos para esse sistema. Então, aqui, essa aqui é a documentação NSA 5-1, é a documentação da aeronáutica que fala sobre a formatação. Então, daqui eu tirei os requisitos para montar o PDF, né? Mas a ideia é não engessar para cada alteração que fizer ele gerar um PDF. Não, só quando o usuário pedir um PDF ou aprovar o documento, enfim, ele geraria um PDF. Fora isso, ele ficaria com as informações na tela, passíveis de ser manipulado por campos de formulário, ali conforme o usuário quiser. A ideia é essa, já para seguindo também um padrão de design mais atual, né? Mas, como eu falei, não fez parte do escopo desse projeto, essa questão de interface. Então, aqui foi o seguinte, eu usei para ferramenta de diagramação, usei o Visual Paradigm para criar aqui os diagramas UML. Aqui é o nosso diagrama de caso de uso, aqui tem o de diagrama de classe. Para criação das entidades de bancos de dados, eu usei o Hibernate aqui, né? Eu liguei e aí eu usei a linguagem de programação Java com JDK17, usando o Spring Framework, né, para web, Spring Boot na versão 3.1.3. O banco de dados eu utilizei o MySQL, né? Na verdade, um container do MySQL usando o Docker. E aí usei o banco de dados, o MySQL versão 8. E para fazer as queries eu usei esse SQL Client aqui, que ele não é muito famoso, mas é bem leve. Então, para mim que uso Linux, é bem tranquilinho, que é o Antares SQL. Para codificar, usei o IntelliJ aqui na tela. Já vou mostrar mais algumas coisas. Usei o framework, o Jasper Reports, para criar a documentação de PDF, né? Aqui é o código que cria esse documento. E para editar a documentação, eu usei o Jasper Studios, né? A ferramenta de edição gráfica para poder gerar o código JRXML, né? Que é o código que gera o PDF para nós ali. E para fazer as requisições HTTP, eu usei também um REST client aqui, bem levinho, que chama RESTFox. Também já vou mostrar para os senhores, tá? Então, aqui das funcionalidades básicas. As camadas aqui, eu tenho a camada de service, camada de modelo, e dentro dela tem a camada de entidade e repositório. Essas duas camadinhas aqui só para ajudar no tratamento de exceções e aqui para as mensagens. Temos um DTO aqui para troca de dados e uma camada de controle, tá? Qual é a classe principal aqui do nosso sistema? Deixa eu abrir ela aqui. É o documento, né? A partir do documento são usadas todas as outras partes. Então, como é que funciona o nosso sistema? Deixa eu abrir aqui o RESTFox. Eu posso aqui listar um documento que tem o ID1 que eu já criei anteriormente para facilitar, então ele entrega na tela tudo isso aqui, né? Se a gente passar isso aqui para um front-end, a gente consegue alocar cada parte dessa aqui na tela conforme a necessidade. O que é interessante aqui é o seguinte, quando eu crio um documento, ele já cria aqui, a única coisa que eu tenho que passar para ele é qual a espécie, porque essa espécie aqui, ela já existe um rol de espécies possíveis para serem utilizadas, e um assunto básico também, mesma coisa. Tá? Um assunto básico é pagamento de pessoal, enfim, existe um rol dentro daquele documento que eu mostrei anteriormente, que são possíveis de ser utilizados. Então, eu tenho que passar só o código da espécie e o código do assunto básico, e aí eu passo algumas informações como, por exemplo, tem aqui, ó, eu passo apenas isso aqui, o nome do órgão, o código da espécie, o código do assunto básico, o nome da epígrafe, que na verdade é o título do documento, e o número secundário, que é o número de controle, né? Por exemplo, se eu criar uma MCA, que é um Manual do Comando Aeronáutica, e, sei lá, na numeração 177, que é pagamento pessoal, eu crio traço 1 vai ser a primeira, traço 2 vai ser a segunda documentação,
e assim sucessivamente, né? Então, eu poderia criar um documento aqui, deixa eu ver se minha aplicação está rodando. Está rodando. Então, eu poderia criar uma documentação aqui, pronto, ele já criou para mim aqui com ID 9, tá? Então, já teria tudo isso aqui. Isso aqui poderia ser manipulado na tela, tá? E aí eu poderia criar um capítulo. O capítulo e os anexos, eles são uma lista. Então, isso aqui são os únicos dois que eu crio separadamente. Eu teria só que informar aqui o ID do documento. Mais uma vez, isso daí seria passado pelo front-end. E aqui eu já teria criado isso. Então, se eu resgatar aqui o documento que eu acabei de criar, 9, ele já deveria ter esse capítulo aqui, exatamente, foi o que eu acabei de criar. Tá? Ótimo. Bom, eu acho que do sistema é basicamente isso, né? Eu utilizei para desenvolvimento a metodologia incremental, e ele é uma REST API. Bom, para frente, o que eu gostaria de fazer para ele poder se tornar uma ferramenta institucional, né? Eu criaria um front-end, apesar de já ter as normas específicas de front-end da aeronáutica, eu poderia pegar esses templates e fazer um front-end e juntar num outro sistema que já existe, enfim, existem N possibilidades. Agora, o que eu criaria aqui já nesse back-end aqui? Eu criaria um workflow para, assim, de aprovação, né? Porque o documento eventualmente tem que passar pela chefia, tem que ter aprovação de alguém, etc. Faria uma possibilidade de edição colaborativa, e aí permitir a autenticação por LDAP, enfim, também nós no comando da aeronáutica temos aí um LDAP já, e a criação de novos tipos de documentos. Como eu falei, esse sistema aqui ele é só um MVP, só para criar um projeto ali e seguir para frente com ele. Mas ele só foi implementado um tipo de documento, eu criaria o restante aqui para que ele fique completo, né? Bom, acho que eu falei de tudo aqui que foi solicitado. E aí, para finalizar, eu agradeço muito aí a atenção dos senhores, agradeço por esses 4 anos aí de dedicação. Esse projeto aqui, eu acho que ele ficou assim, ele representou o que eu aprendi, né? Eu sabia bem pouco, hoje ainda tenho muito que aprender, mas com certeza eu evolui muito nessa questão, como eu falei, eu sou entusiasta e agradeço demais. Espero que nos encontremos numa oportunidade próxima, tá? Fiquem com Deus, uma boa noite e muito obrigado.